claquetinho aqui. É uma matéria muito grande, tá? Para um bimestre muito pequeno. Chat aberto para você colocar o presente, tá? Não se esqueça. E vamos que vamos, moçada. Capítulo 3. Vamos nessa? Nós vamos chamar de eletrostática, ok? Eletrostática, parte 1. A parte 2 é o capítulo 4. Muito grande o título, né, para ficar anotando aqui no quadrinho. Então, eletrostática, parte 1. Ficando doido. E para a gente entender essa questão da eletricidade, né, meus pimpolhos, é uma mudança, tá? Fique sabendo aí que é uma coisa que a gente não esperava para o nosso calendário. É a primeira vez que se trabalha com a eletricidade no segundo ano, tá bom? É a primeira vez, vocês são a primeira turma que vão experimentar isso. Então, uma novidade nessa, será a primeira prova, o primeiro teste, tudo novo, tudo primeiro para vocês com relação a essa matéria. Assim como o terceiro ano está estudando ela pela primeira vez, porque não viu no segundo ano. Né? Então, a gente já entende que a apostila de vocês do ano que vem, ela vai ser totalmente diferente. A apostila do terceiro ano de vocês, né, vai ser diferente da apostila que os alunos estão trabalhando agora, perfeito? Então vamos nessa, a gente vai ver eletrostática, a ondulatória foi assim, né? Foi bastante rápida, com alguns conceitos, coisas eles cortaram, né? Não porque o Bernoulli deixou em falho, não é porque o ensino brasileiro mudou, vocês estão sabendo disso, é a nova base curricular, e ela está pedindo que a gente já inicie essas questões da física elétrica já no segundo ano. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, perfeito? Lindões, de onde vem a eletricidade das coisas? Para a gente começar a entender o que é essa eletrostática que a gente está colocando aqui, né, essa física elétrica, de onde vem a eletricidade das coisas? Tem que ser proveniente de uma fonte de energia, né? É, Pô, energia elétrica é movimentação de elétron, né? é? Até onde eu sei, eu posso estar falando merda. Então, vou ficar caladinho. Não, não pode ficar caladinho, não. Tem que falar comigo mesmo. É assim que a gente vai Vão chutando aí, aprendendo. A rapaziada. ideia é a seguinte: vocês colocaram duas questões interessantes, né? A energia elétrica provém do movimento dos elétrons. Quando eu perguntei para o Guilherme, é porque na verdade não é somente isso, tá bom, Guilherme? Você não está errado, né? Está incompleto. Não é somente isso. Né? E a primeira pergunta que eu fiz de onde vem a eletricidade, a primeira resposta foi qual mesmo? Esqueci. Eu falei que a eletricidade, para ela existir, precisa de uma fonte de Uma energia. fonte de energia, legal. Mas existe a eletricidade estática, né? Aquela, por exemplo, que quando você pega uma régua e esfrega no cabelo, você já deve ter brincado com isso, né? Você chega Sim, perto de sim. uns pedacinhos de papel e ali acontece a atração segundo a eletricidade estática. E eu não vejo fonte de energia nesse processo. Nesse processo tem atrito, né? Então, aí se não tiver atrito, tem que ter uma fonte de energia? É porque você polarizou a régua. Aí você deu carga para ela. Os elétrons, haha. Dar carga é polarizar? É isso aí? Quantos conceitos, né? Quantas coisas a gente Nossa Deus. já vai apresentando. E se eu disser que tem eletricidade em você? Qual seria a fonte de energia? Um atrito com ar, com vento, sei lá. O atrito com ar, com vento?
Legal. louco, esses treco aí já Amados, foi. vai muito além disso. Você sabe muito bem que o corpo, para que se tenha eletricidade, e quando eu falo para você eletricidade, é o mesmo que dizer que ele está eletricamente carregado. Você concorda comigo? Porque um corpo ele Concordo. pode estar eletricamente neutro. A gente aprende isso na química há quanto tempo? E um dos conceitos dentro da química para representar isso, um corpo neutro e um corpo carregado, e aí quando se trata de elemento químico, você tem o elemento neutro, né, tradicional, em equilíbrio, e você tem o íon, não é isso? Qual que é a diferença do elemento neutro para o íon? O íon tem carga. Tem carga. Por que que ele tem carga elétrica? Porque ele perde ou ganha um elétron. Perfeito. Então você já começa a entender que a carga elétrica está ligada com essa parada de elétron, né? Qual que é a diferença do íon para o elemento neutro? O Heitor já até respondeu. Qual que é a diferença do A íon carga, né? Que você para o elemento neutro? A carga, né, que o Heitor carga. falou, né? Mas, sobretudo, eu perguntei por que que tem carga, aí o Heitor disse, o íon é aquele que ganha ou perde elétron. E o neutro? O neutro não tem, ué. Por que que ele não tem O carga? nêutron se Não ganha estabiliza nem perde. com a quantidade de elétrons. Ah, então quer dizer que o elemento neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons? Sim, é. Acho que Ele sim. está estabilizado. Né? Não é isso que significa número atômico quando você olha na tabela periódica? O que que significa o número atômico? O que que é o número atômico de um elemento químico? Tem massa, distribuição eletrônica, mas o que que é o número atômico? O número atômico é? O que que é o número atômico? Número atômico? O Dio vai matar nós. O que que é o número atômico, velho, de um elemento? Bismuto, 83. O que que significa 83? A Isadora está dizendo, é o número de elétrons. Vocês concordam com ela? Sim ou não? Sim. Sim. E se eu dissesse para você que não é só Mas o eu acho número que de não só elétrons? os elétrons. É isso aí. Muito bem. É também o número de Cara, esqueci, mano. Não lembro se é os prótons. íons e o prótons. É Ó, isso. É É o porque tem número uma de continha envolvida aí, né, prótons. rapaziada? É o número de prótons, não prótons nêutrons, isso e mesmo. elétrons, ok? O neutro não tem nada a ver com isso. Então eu Pois pergunto para é. você, futucando, abrindo o nosso raciocínio, a gente chegou no conceito de próton e elétron. Aí eu pergunto, o que que próton e elétron tem a ver com carga? O próton positivamente tem carga positiva e o elétron carga negativa. Então significa que os prótons e os elétrons se relacionam com a carga elétrica porque eles têm carga elétrica, é isso? Tio. Então você responde para mim a minha pergunta. De onde vem a eletricidade das coisas? Dos prótons e dos elétrons. Ou seja, Relaciona. das Da relação partículas existente. elementares. Ou seja, do átomo. Ou seja, daquilo que compõe tudo. Porque não é só dos prótons e dos elétrons, já que você sabe que, inclusive, o nêutron também é formado de partículas menores,
Já que nós sabemos hoje que não somente prótons e elétrons têm cargas, mas também aquilo que os compõe. Afinal de contas, o próton é uma partícula elementar? Não. E o elétron? Também não. E o nêutron? Também não. O que significa ser uma partícula elementar? Uma partícula única. Mas vocês sabem que os prótons, elétrons e nêutrons são formados de partículas menores. Alguém sabe aí algum nome de alguma partícula subatômica? Clark. O quark, não é isso? Os Bem bósons, Clark, os pions, os muons e por aí vai. Perfeito? Então nós temos partículas menores que também têm essa propriedade que a gente vai estudar agora. Quando eu pergunto para você de onde vem a eletricidade, a sua resposta tem que ser: vem da carga elétrica. Essa é a propriedade que as partículas têm que manifestam eletricidade. As interações elétricas só acontecem devido a essa propriedade. E é foda eu te pedir a definição de carga elétrica, eu não vou fazer isso justamente porque não tem. Carga elétrica é uma propriedade. Ah, que legal, é uma grandeza, é uma propriedade. É uma propriedade que permite as interações elétricas. Só existe interação elétrica, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, se houver carga elétrica. O nêutron não tem nada disso. Não tem campo, não tem potencial, não interage eletricamente, né, com uma outra partícula desse ponto de vista, né, da força elétrica, justamente porque tem carga elétrica nula. Então, a carga elétrica dos corpos é a propriedade que permite as interações elétricas. E essa carga elétrica vem de onde? Do átomo moderno. Claro, né? Então, podemos dizer que tudo que existe possui eletricidade. Tudo que existe possui carga elétrica. Vamos combinar assim? Show de Tudo bola. que existe possui carga elétrica. E nós temos essa carga elétrica proveniente aqui dentro, né, no núcleo e na eletrosfera, proveniente das partículas subatômicas, né, conhecida como o próton, que a gente vai definir aqui como P+, para representá-lo, conforme você já faz lá na química, tá bom? O elétron. Preciso escrever que o elétron está na eletrosfera e o próton está no núcleo? Não, né? Não, senhor. Se alguém pedisse, o Dio podia matar a gente com isso aí. Pois é, eu faço questão de contar. O nome, Não, sobrenome, onde mora. Tá aí o próton, Faz isso o não. elétron e o nêutron. E é daí que começa as interações elétricas dos corpos. Porém, meus amados, todo corpo possui carga elétrica? Sim, mas nem todo corpo está eletrizado. Estar eletrizado significa ter um desbalanço entre os prótons e os elétrons, entre o número de prótons e o número de elétrons. Por isso que os processos de eletrização, que é o que a gente vai ver nesse capítulo, né, inicial, partem do seguinte pressuposto: um corpo estará eletrizado se ele ganha ou perde Energia, elétrons. elétrons. Um corpo estará eletrizado se ele ganha ou perde elétrons. É assim que vai acontecer, assim o nosso corpo estará eletrizado, padrinho. O que é estar eletrizado? Ter excesso de carga elétrica. E todo esse conceito na cabeça de um físico chamado Coulomb levou ele a definir uma propriedade muito importante. Quais propriedades são essas? Todas essas são as chamadas propriedades da eletrostática, ok? A primeira propriedade: todo corpo possui carga elétrica. Tá aí, ok? Segunda propriedade: nem todo corpo
está eletrizado. E com isso, com esses dois fatores, né, de ter um desbalanço entre o número de prótons e elétrons, e todo o corpo possui carga elétrica, mas nem todo o corpo está eletrizado, fez com que ele chegasse, junto com um físico chamado Millikan, né, se você entrar no YouTube e pesquisar o experimento de Millikan, ele que produz o experimento e o Coulomb produz o cálculo, que chega ao valor dessa carga elétrica, ok? Que a gente vai apresentar para você. Então, tudo isso fez com que Coulomb entendesse que a carga elétrica do próton e do elétron não poderia ser diferente em módulo, só no sinal claramente, uma vez que se o número de prótons é igual ao número de elétrons, a carga elétrica total desse corpo é zero. Você pega o átomo lá no seu estado de equilíbrio, né? O bismuto, 83 prótons, 83 elétrons, as suas cargas positivas e as suas cargas negativas são iguais em módulo. Na hora de somar tudo, dá zero, né? Mais 10 com menos 10, dá zero. Legal. Então, isso faz com que para nós vai simbolizar a quantidade de carga elétrica, a partir de agora, é zero, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, se o número de prótons é diferente do número de elétrons, a carga elétrica é diferente. Todo corpo possui carga elétrica, mas nem todo corpo está eletrizado. Tá aí, ó. Perfeito? Você só consegue eletrizar se você tiver um número de prótons e elétrons diferentes. E tudo isso porque, asterisco, a carga do próton e do elétron é igual. E ela é chamada de carga elementar. Tá bom, meu querido? Elementar. Né? Antigamente, por ser, como se a gente entendesse ser a menor carga, a menor quantidade de carga. Hoje a gente já sabe que tem partículas que têm cargas menores, porque são partículas menores. A carga elementar, que é chamada na física de E, de elementar, vale mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. C maiúsculo, em homenagem ao cientista, ok? Coulomb. Perfeito? Não é cool alcatra, não é cool picanha, não é cool contrafilé. É Coulomb. Perfeito? Perfeito. Pelo amor de Deus, Simon. Positivo e operante. Muito boa essa, né? Muito boa essa. Então tá aí. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, positivo para o próton. Só um minuto aqui. Deixa eu remover um doidão aqui. Boa. Ó, o Ban. E aí, querido, nós temos aqui... Tá doido? Tô ficando doido, não. Nós temos aqui positivo para o próton e negativo para o elétron. E a conta é simples, né? Se você pegar aí um corpo que tem 10 prótons e 10 elétrons, você tem uma carga positiva de 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E uma carga negativa de 10 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se você pegar 10 vezes mais isso e 10 vezes menos isso, vai ver que a gente vai ter o mesmo valor, mais x menos x. Juntou e somou, zero. Está lá. Agora, a partir do momento que um corpo ganha elétrons, cada um elétron que ele ganha não representa menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga? Concorda comigo?
Cada um elétron que pinga entra essa carguinha aqui. Olha que maravilhoso. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. Cada uma. Cada uma. Perfeito? Cada uma. Cada uma entra um cara desse. Se eu perco elétrons, não fica sobrando próton? Cada próton que sobra, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs positivo. Para cada um próton que sobra. Então, dessa forma, meu querido, você consegue entender que essa carga elétrica já nos dá um padrão de quantificação. O que é quantificar? O que é quantizar? Dar valor. Ok? Quantizar é dar valor. Então, a partir desse momento, a gente tem uma propriedade muito importante que chama quantização da carga elétrica. E a gente já começa a calcular a carga elétrica dos corpos, conhecendo o número de elétrons que esse corpo recebe ou perde. Perfeito? Alguma dúvida nessa introdução? Até então não, Simon. Por enquanto, não. Tirou o printão? Oh, foi. Foi? Pode apagar? Pode. Lindo, né? Primeiro cálculo que a gente vai fazer. Ó, já lá vem as contas, oxi. Não. Aqui é quem sabe somar e subtrair, manja. Primeiro cálculo que a gente vai fazer. Já tirei 0, entendeu? Não sei igual mais o que trai, não, Simon. É a propriedade chamada conservação da carga elétrica. Né? Tem que anotar isso aqui para você. Conservação da carga elétrica, assim como a conservação da energia, né? Diz que durante um processo físico ou químico, não importa, né? O somatório de cargas que eu tenho antes num corpo tem que ser igual ao somatório que eu tenho no final. Né? Um processo de eletrização qualquer, um processo de divisão, de divisão subatômica, né? Fissão nuclear, fusão nuclear, não importa. Né? A quantidade de carga elétrica que eu tenho antes do processo tem que ser igual à quantidade de carga elétrica que eu tenho depois. Exemplo simples. Eu vou fazer uma fusão de 4 elementos. Cada elemento tem uma carga de 10 coulombs. Perfeito? Separados. 4 esferas têm uma carga de 10 coulombs. Evidente de pensar que o somatório de cargas que eu tenho antes da fusão é 10 mais 10 mais 10 mais 10, que dá 40. Perfeito? Legal. Quando eu juntar elas e virar um corpo, qual é a carga final desse um corpo após o processo de fusão? Entendeu o processo? Se antes eu tinha 40, no final tenho que ter quanto? 40. Carga elétrica não se perde, não se cria, né, não se destrói, apenas se transforma, pegando carona naquela lei da conservação da energia. Então, para nós, a lei da conservação da carga diz justamente isso. O somatório de cargas no início tem que ser igual ao somatório de cargas no final de qualquer processo específico aí quanto você queira, lembra aí, né, da letrinha do somatório, perfeito? Simon, exemplo que você pode me dar? Show! Na natureza existem 2 tipos de partículas elementares chamadas de quarks, perfeito? Na natureza existem os quarks. São 2 tipos de quarks, chamado quark positivo e quark negativo, conhecidos como quark up e quark down. Perfeito? Up
representando a carga positiva e down representando a carga negativa. Então, nós temos dois tipos de quarks. Vamos lá? Está aqui o nome, os quarks. Show? Nós temos o quark up e nós temos o quark down. O quark up carrega 2/3 da carga elementar, enquanto o quark down carrega menos 1/3 da carga elementar. Né? Se você pegar nos livros vai estar escrito, né? O quark up tem 2/3 da carga do próton e o quark down tem 1/3 da carga do elétron. Né? Só para dizer que um é positivo e o outro é negativo, ok? Mas olha que legal, 2/3 da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. 1/3 da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então entenda que essas partículas são menores, porque não tem nenhum E. É 2/3 de E, 1/3 de E. Perfeito? Aí o cara vem com a conversinha, admitindo para você que na natureza o nêutron é formado de quarks. Na natureza, o nêutron, que tem carga 0, é formado de 3 quarks. E a soma desses quarks tem que totalizar uma carga que vale quanto? Qual é a carga elétrica do nêutron? 0. 0. Então, a soma desses quarks tem que totalizar 0. Legal. A pergunta do vestibular para você é, dentre os quarks conhecidos, quais seriam esses 3 quarks para que a carga do nêutron seja conservada? Todo nêutron é formado por 3 quarks. Isso é real. Pergunto para você, quais são esses quarks? Eu já ia lascar aqui 2 down e 1 up, entendeu? Ué, eu ia falar isso também, velho. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Isso aqui, o DD? Ou DDU, Isso. ou DUD? Isso mesmo. Alguém concorda? De acordo. Apenas concordância. Veja que doido, um exercício de vestibular, né? O cara vem com um textão gigante, explica a existência dos quarks, nananã, diz, né? Por extenso, não escreve aquele resuminho como eu coloquei ali, mas ele diz para você o que é o quark up, sua carga, o que é o quark down, e diz na natureza a existência de 3 quarks formando o nêutron. E aí ele pede a melhor configuração para esses quarks. Amado, é uma conta de somar e subtrair, né? Se você analisar aqui, eu tenho o up, que é mais 2/3 da carga elementar, mais um down, mais um down. Não sei se você concorda comigo, mas menos 1/3 com menos 1/3 dá menos 2/3 de E. Menos 2/3 E. Se eu juntar com 2/3 E positivo, zera. Perfeito? Zera. Então, se você somar isso aqui, em fração ficou fácil, né? Porque o Sim. denominador é igual, então é só somar em cima 2 menos 1 menos 1. 2 menos 1 menos 1 é 0. 0 sobre 3, que dá um total de 0. Sendo assim, a gente tem uma configuração padrão para o nêutron, ok? Se você precisasse de uma configuração padrão para o próton, qual seria? Assumindo ao próton a existência de 3 quarks. Lembre-se que a carga final do próton tem que dar quanto? Tem que dar um E. Um E. Legal. Então tem que dar mais E, já que o E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, lindos? Qual é a configuração aqui
para a gente encontrar um 2 up e 1 down. o D? Alguém concorda? Ou discorda? Teríamos aqui Eu concordo. 2/3, 2/3 e menos 1/3. E aí fica bonitinho, né? Separando aqui embaixo, né, o nosso 3, eu teria 2 mais 2, 4, menos 1. Então, nós ficaríamos aqui com o famoso 3/3 de E, não é? 2 mais 2, 4, menos 1, 3. 3/3 de E. Justamente é o 1E, né? Você também pode fazer isso para o elétron depois na sua casa, né, para você treinar. Então, quero que você compreenda que a carga elétrica é uma propriedade das partículas que permite a eletricidade. Só existe eletricidade por conta da carga elétrica. Mostrei que ela vem daqui, das partículas elementares, né, do próton, do elétron. O que a gente vai fazer agora é tirar a carga desses corpos, né, dessas partículas, prótons e elétrons, e elevar para um corpo. Né? Agora eu quero trabalhar com a interação elétrica entre uma esfera metálica e uma esfera de isopor carregados. Então a gente vai ter que carregar esses corpos e ver como que eles interagem eletricamente entre si. Ok? Qual é a força elétrica entre eles? É atração? É repulsão? O que acontece? Quanto vale essa força elétrica? É o que a gente vai fazer. Então, antes de fazer isso, a gente vai precisar eletrizar esses corpos. Então, na nossa próxima aula, a gente vem para eletrizar os processos físicos de eletrização pelos quais um corpo sai do seu estado neutro e passa para um estado eletrizado. Perfeito? E aí a gente vai interagir eletrostaticamente com esses corpos, tá bom? Vamos parar de trabalhar com partícula. Então aqui está uma ideia básica para você de como funcionam as divisões no mundo subatômico. Só do quark tem mais trocentas partículas, você pode pesquisar também depois, tem muitas partículas mesmo. Eu tenho um texto, vou ver se eu consigo mandar para vocês, tá? Eu tenho esse texto da revista super interessante. Né, pesquisadores já separaram direitinho os tipos de partículas subatômicas mais importantes. Aí eu consigo mandar para vocês um pouquinho da história e da carga elétrica delas, para vocês terem uma dimensão. Zero dúvida? Foi suave a primeira parte? Por enquanto. Enquanto sim, né? Depois a gente pode ver a interação também, o Simon, do nosso dedo com o corrimão, entendeu? De nós. Com certeza. Com certeza. E no dia a dia tem muita coisa para a gente trabalhar com a questão da eletricidade. Viu? Um beijo e um queijo para vocês. Até mais, Tamo junto. Simon. Falou.